posicionamento contraditório, então, vai permitir um processo contra o próprio Supremo Tribunal Federal no Tribunal Penal Internacional. Nós partimos para essa pauta que é importantíssima. Importantíssima. O ministro Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma do STF, para quem não sabe, o STF ele tem 2 turmas. Na verdade, nós podemos dizer que são 3. A primeira turma com 5 ministros, a segunda turma com outros 5 ministros, com a finalidade da divisão de trabalhos. E uma terceira turma, que é o Pleno, onde estão todos os 11 ministros. O ministro que é presidente, ele não faz, porque ocupa a presidência da Corte do CNJ, parte de nenhuma das turmas. Então, o presidente, quando ele assume o seu mandato como presidente do STF e do CNJ, ele não faz parte das turmas. Então, são a primeira turma com 5, a segunda turma com 5 e o Pleno, que é uma terceira turma que congrega todos os 11 ministros. Os 10 das 2 turmas, mais o presidente. A primeira turma é a turma perante a qual todos esses processos que envolvem o 8 de janeiro estão em curso. É a turma do ministro, nosso ditador, ajoelhem-se infiéis é a Janja quem fala. Janjô. Eu vou falar o nome dele, todos se preparem. Alexandre de Moraes faz parte, e dela também fazem parte, Flávio Dino, Cristiano Zanin, também faz parte dela a ministra Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Fux. Valendo lembrar que os próximos ministros a se aposentarem a partir de 2027 são Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então, os 2 novos ministros entrarão para a primeira turma. Explicado este detalhe, então o Cristiano Zanin, que preside a primeira turma do STF, marcou os dias 25 e 26 de março para o julgamento, que pode tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados pela suposta minuta de rascunho de decreto de golpe de 2022, lá em 2022. Depois da confirmação da data, Bolsonaro se manifestou, ironizando a decisão. No X, Bolsonaro escreveu o seguinte, coloca na tela, alemão, aspas, nos Estados Unidos, a perseguição contra Trump e as ridículas acusações de insurreição levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal. E depois foram reduzidas a pó pela escolha soberana do povo americano. Tudo ocorreu na primeira instância, com uma breve consulta à Suprema Corte sobre a matéria constitucional. Mas no Brasil, que tem a 30ª justiça mais lenta do mundo, e a mais cara dele, vale lembrar, né? O judiciário mais caro do mundo, um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. É impressionante, parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz. Fecho aspas para Bolsonaro. E segundo informações do jornal O Globo, o Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gonet, vai pessoalmente ao STF fazer sustentação oral e defender que a Corte receba a denúncia apresentada por ele. Vale destacar que a presença do PGR em julgamentos na primeira turma não é comum. Vale lembrar também, fazendo um breve resumo de tudo que nós falamos ontem, a denúncia foi apresentada de uma maneira muito estranha, muito suspeita, dividiu-se a denúncia em 5,
uma com 8, outra com 6, uma com 7, outra com 12, outra com um denunciado, mas denúncias completamente iguais, inclusive nos erros de digitação e diagramação das peças. Não se deu aos denunciados um prazo justo para que se pudesse analisar mais de 81 mil páginas e, mesmo não dado o prazo, as defesas prévias foram apresentadas. Defesa prévia por quê? É uma manifestação do denunciado à denúncia. A defesa de fato, ela vem se a denúncia se torna uma ação criminal e aí os que eram denunciados tornam-se réus, fazem as suas contestações. Ontem, às 11 horas e 41 minutos, o PGR apresentou uma manifestação contra, pedindo não acolhimento das defesas prévias. Como eu disse, a mídia consorciada e financiada pelo governo disse que o PGR rebateu a defesa prévia de Bolsonaro. E nós mostramos aqui detalhadamente que não rebateu porcaria nenhuma. Foi uma peça tão ou mais vergonhosa do que a peça principal da denúncia. O fato é que a defesa de Bolsonaro e também de Braga Neto, se não me engano, mas a de Bolsonaro tenho certeza, já havia pedido a declaração de suspeição, ou seja, o impedimento de 2 ministros que compõem a primeira corte para julgarem o caso. Um é Flávio Dino, porque Flávio Dino já disse que Bolsonaro é o demônio. Porque Flávio Dino era ministro da Justiça e sob a sua guarda as imagens do 8 de janeiro captadas pelo prédio do Ministério da Segurança e Justiça Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sumiram. E ele, como juiz federal, ex-juiz federal, sabia que essas imagens eram essenciais à persecução criminal, às investigações, ao inquérito. E depois Cristiano Zanin, que além de ter como padrinho do seu casamento uma das supostas vítimas, que é o presidente Lula, assinou peças no mesmo sentido contra Bolsonaro, enquanto advogado de uma das supostas vítimas, que é o presidente Lula, seu padrinho de casamento, dindo da sua esposa, vale lembrar. E o ministro Cristiano Zanin, da primeira turma, apesar do fato de que, em razão do fato de que Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, aquele que disse vencemos o bolsonarismo, vejam que está tudo errado, diz que não há motivos para impedir nem Zanin nem Dino de analisarem e julgarem essa denúncia. Não tardou Cristiano Zanin e a Jato marcou o julgamento da admissibilidade da denúncia contra o Jair Bolsonaro para o dia 25 desse mês. É o julgamento da admissibilidade. Não quer dizer que esse é o julgamento que vai condená-lo à cadeia, à prisão ou a qualquer coisa que seja. É um julgamento que vai dizer o seguinte: ministro 1, 2, 3, 4 e 5, você acha que a denúncia da PGR deve se transformar em uma ação penal? Ela tem condições jurídicas de se converter em uma ação criminal contra os denunciados? Se a maioria disser que sim, a denúncia vira ação penal e os denunciados viram réus. Se disserem que não, acabou. Acabou. Agora, o que eu, Tiago Pavinato, tenho a lhes dizer antes de passar o debate à mesa. Prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Muita atenção. Eu publiquei nas minhas redes sociais mais cedo e muita gente fala: ah, vai sonhando. Não, isso não vai acontecer. Não, eles não têm palavra. O que importa, meus senhores, e vou dizer de antemão, o que importa para que eu diga o que eu vá dizer agora é a exposição de um jurista.
Não me importa se ele vai ser coeso com aquilo que ele defendeu a vida inteira ou se ele vai trair todos os seus ideais. Não importa. O que importa é que nós temos que fazer aquilo que a imprensa dependente, financiada, propagandista desse governo não faz, que é expor a verdade daquilo que vai ser julgado. Os ideais, as convicções jurídicas de cada um dos ministros. E no caso, o presidente da primeira turma que vai julgar a admissibilidade, ele tem os seguintes ideais. E é isso que importa, expor. Se o Zanin for homem de palavra, isto é, se ele agir com a honestidade jurídica do jurista que ele sempre foi, e vale dizer, ele é o melhor advogado que eu já conheci na vida. É um grande advogado. Então, se ele for honesto, ele vai votar contra a denúncia, contra a PGR, em favor, portanto, do Jair Bolsonaro, porque condizente com aquilo que ele sempre sustentou. Eu afirmo que o Zanin vai julgar favoravelmente o caso a favor de Bolsonaro e contra a PGR com base nos seus próprios posicionamentos. E eu separei aqui os posicionamentos que ele ofereceu, declarou, assinou embaixo para a BBC de Londres em dezembro de 2017. Então eu peguei aqui trechos, pedi para que o alemão colocasse na tela e eu vou ler quais são as posições do Cristiano Zanin. A primeira, para Cristiano Zanin, a rapidez com que o relator elaborou o voto, 102 dias, isso ele falando do caso da Lava Jato com o Lula preso. E as declarações à imprensa do desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, indicam que Lula poderá não receber um julgamento justo e imparcial. Agora vamos aqui cotejar. E a rapidez com o caso do Bolsonaro? Mais rápido ainda. E as declarações que Alexandre de Moraes já deu contra Bolsonaro são mais graves ainda. E é claro, Flávio Dino, seu colega, disse que ele era o demônio. Então, o Cristiano Zanin, se ele for homem de palavra, se ele tiver um pingo de decência, ele vai levar em conta isso que ele disse para a BBC em Londres. Outro fato. Em conversas com parlamentares, advogados e acadêmicos na Inglaterra e na Itália, demonstraram a tese de que o judiciário brasileiro não está garantindo os direitos constitucionais dos acusados e que Lula estaria sendo alvo de perseguição política. Outra tela, alemão, vamos passar para a próxima. Nas palavras do próprio Cristiano Zanin, aspas, fizemos uma amostragem de 10 processos, sendo 5 da Lava Jato e 5 fora da Lava Jato. E a média que encontramos é de 170 dias. O relator demorou 102 dias para elaborar o voto no caso de Lula. Então, esse dado objetivo permite dizer que o recurso do ex-presidente Lula está tendo uma tramitação acelerada se comparado com outros processos do tribunal. Volta para mim um pouco, alemão. É o caso de Bolsonaro. A PGR levou o tempo que quis, 90 e poucos dias, se não me engano, para fazer aquela denúncia porca, apresentou, não deu um prazo equânime para a defesa prévia, a defesa prévia foi apresentada, logo em seguida a PGR fez uma manifestação, uma réplica porca, ontem, e hoje já se marcou
o julgamento da admissibilidade para um processo, para uma denúncia, um inquérito, um relatório que envolvem mais de 81 mil páginas para daqui, para fora a semana que vem na outra. Em 10 dias. 10 dias. Então, se 102 dias para o Cristiano Zanin revela objetivamente a perseguição política contra Lula, que se dirá 10 dias? Que se dirá 10 dias? Menos de 10%. Outra tela. Cristiano Zanin Martins afirmou na Europa que, para verificar se o ritmo da decisão sobre Lula foi diferente da maioria dos casos que tramitam no TRF4, vão pedir para que o tribunal forneça uma relação dos recursos que estão na corte com a ordem cronológica. Próximo slide. Disse ainda o hoje ministro, aspas, nós entendemos que o recurso do ex-presidente Lula deve ter uma tramitação exatamente igual aos demais casos. Não queremos nenhum tipo de privilégio, mas também nenhum tipo de prejuízo. Cobramos tratamento exatamente igual. Por fim, o próximo slide conclui Cristiano Zanin. Aspas. Para nós, a percepção de que a tramitação está mais acelerada em relação a outros casos, somadas às declarações que foram dadas pelo presidente do tribunal sobre esse caso, chamam a atenção. Pode tirar o slide e eu quero lhes dizer o seguinte. Se o Cristiano Zanin, meus senhores, se o Cristiano Zanin não julgar a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, conforme o seu próprio e público entendimento da Constituição, e vale dizer, convicção esta que ele levou para a Europa e que agora o PT quer criminalizar o Eduardo Bolsonaro por estar algo como traindo o Brasil e falando mal da justiça nos Estados Unidos, o Cristiano Zanin fez na Europa. Vocês viram aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se o Cristiano Zanin não julgar conforme isso que vocês acabaram de ver, uma coisa é certa. Ter-se-á o posicionamento de um membro do Supremo Tribunal Federal contraditório, absolutamente contraditório com aquilo que ele acredita. Desce um pouquinho mais. Esse posicionamento contraditório, então, vai permitir um processo contra o próprio Supremo Tribunal Federal no Tribunal Penal Internacional. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.